Hey you! Se você ainda não me conhece, sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo, ou melhor, método para um brasileiro aprender a falar inglês. Por quê? Porque você tem a pronúncia escrita IUP, você entende perfeitamente o som. Por que que aquilo é falado daquele jeito? Entende a lógica do inglês e aí sim, você deslancha, você vai só. Aprendeu o macete, sabe como fazer, você simplesmente faz e fala inglês com qualquer pessoa. No site, no canal IUP, você tem aulas completas também. Esse é um grande diferencial, ok? Vamos falar aqui sobre pronúncia hoje. Hoje o tema da aula é pronúncia do inglês. Vamos falar de uma família de sons. Antigamente, quando a gente ia aprender português, ia ser na cartilha. Você tinha as sílabas, como pronuncia cada detalhe. Hoje em dia a gente não vê mais isso, por isso as crianças têm tanta dificuldade de alfabetização e tal. Então raramente você vê alguma criança que é muito bem alfabetizada, fica no meio do caminho, não sabe muito bem interpretar texto. Por quê? Porque ela não entendeu certas lógicas. É exatamente o que você vê aqui no método IUP, Inglês Criativo. Desde o começo você vai aprender bem, saber, ter estrutura em todos os sentidos. Duas coisas são essenciais para você aprender um idioma: pronunciar corretamente e a formação das frases. Então é exatamente o que você vai aprender bem. Aí você vai aprender e fazer sozinho, tranquilamente, entender quando alguém falar e falar que outra pessoa vai entender perfeitamente da forma correta, sem problema nenhum. Então esse é o foco do método IUP. Se você gostou aí do tema, da pronúncia que a gente vai falar hoje, curta, comente, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Inglês Criativo, inscreva-se já, que você vai ter muita coisa boa, muita novidade maravilhosa aí, ok? Vamos então começar agora o nosso tema de pronúncia. Vamos falar de uma família de sons aqui muito interessante. Em português, o que a gente faz? O GU seguido de uma vogal, a gente aprendeu que aquilo tem aquele som. Mas em inglês muitas vezes isso é diferente. Então a gente tem a tendência natural de falar aquela palavra que é parecida com a palavra no português do jeito que a gente fala. Né? No inglês a palavra parece um pouco, aí você vai falar do jeito que você falava em português aquela palavra parecida. E nem sempre é assim. Então vamos aprender um macete aqui do GU seguido de vogal. Então, primeira coisa, o GU seguido da letra A. No português vira GH. Como galinha, né? Por exemplo, galo. Em inglês, não, né? O GU não tem GUA, né? Em português. Água. Só nesse caso, por exemplo, assim, quando tem o GUA, você pronuncia o U, né? Em inglês, não. Então, quando é GUA, você fala GA, como se fosse o GA em português. Então, por exemplo, a palavra guard. Ó, a pronúncia escrita aqui, guard. Né? A tendência do brasileiro é falar guard. Né? Não é guarda, é guard. Então, essa é a palavra guarda mesmo, tá? Certo? Pode ser o vigilante e também o guarda, a palavra misturada com alguma coisa, por exemplo, guarda-vida, né? O salva-vida, lifeguard, por exemplo. Aí outra palavra da mesma linha, o GUA, guardian. Guardian, que é o guardião. Essa palavra é interessante, que é o nome de um jornal famosíssimo, né, nos Estados Unidos, é um dos maiores do mundo, The Guardian, né? Ok? The Guardian. Tá aí, é o jornal The Guardian, não é The Guardian, é Guardian. Então eu vejo até mesmo repórteres, youtubers pronunciando essa palavra errada aí quando vão dar alguma notícia que saiu no The Guardian, ok? Outra palavra muito interessante com o GUA é guaranteed. Guaranteed, né? De garantido, né? De garantia. Ó, guaranteed. Então não é guaranteed, é guaranteed. Ok? It's guaranteed. Está garantido, é garantido. É isso aí. Ó, GUE. Também, o GUE em português, né? Geralmente a gente pronuncia Anhanguera, né? Por exemplo, gué, né? Em inglês, também o GUE, geralmente o U não é pronunciado. Então, por exemplo, a palavra guest, que é hóspede, né? Visita, visitante, né? Ok? Então, guest. Antigamente a internet era medida,
os acessos todos pelo Guestbook. Você fazia um livro de visitas lá e assinava em cada site para mostrar que você esteve lá. Hoje com o Google tudo isso aí foi eliminado, mas era um negócio interessante, um nome muito bom. Então guest, por exemplo, o hotel é o mais importante, né? Outra palavra da mesma linha, guess, que é o verbo adivinhar, né? É uma etiqueta famosa também aí, né? Famosíssima no mundo inteiro, guess. E guess é adivinhar e também falar I guess, eu acho que, eu penso que, também muito importante palavra. Ó, mais uma, agora sem o U. Quando o português você precisa falar get, tem que ter o U, né? I am guera, né? Por exemplo, se eu tivesse que falar get, né? Teria que ter G-U-E. Em inglês, não. Tem palavras que você fala direto. Ó. Por exemplo, o verbo get, que é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Então, get, ter, obter, né? Conseguir, ficar, pegar alguma coisa, tal. Ficar é quando antes de um adjetivo, por exemplo. Tem uma aula maravilhosa aí dentro do canal sobre o verbo get. Pesquise aí. Get yup, o verbo get yup. Vamos colocar também o link aí na descrição do vídeo, ok? Então, get, G-U-E, ó, o G-E em inglês, get, né? Muitas vezes é sem o U. Vamos agora para a sequência. G-U-I. Também, o G-U-I, praticamente você não vai pronunciar o U em inglês, ó. Guide, que é o guia, né? Certo? Então, guide, guia, guiar, né? Alguma coisa. Guilt, que é a culpa, guilt. Ó, observe que o som aqui é fechado, ó, guilt. Não é guilt, é guilt. Ok? Guilt é culpa, né? Certo? Guilty, culpado. Botou o Y, culpado. Então, guilt. Então, mesma sequência. Então, olha só. G-U-A-G. G-U-E-G. G-U-I, guy, né? Olha só. Guy, guilt. Se for fechado, se for aberto. Depende do que vem na frente para você determinar a vogal. Ou seja, você tem que aprender cada palavra bem. Nem sempre é uma regra geral todas as pronúncias das vogais em inglês. Então sempre tem uns macetes. Agora o GI direto em português seria G. Em inglês pode ser G. Né? Então, ó, gift. Gift é o presente. Né? Então, she has the gift. Ou a gift. God's gift. Também pode ser um talento que Deus te deu, um presente que Deus te deu, você quer ter talento em alguma coisa. Então a palavra gift é o presente fisicamente falando, né? De dar um presente para alguém, ganhar um presente e tal, mas também é o talento. Olha só que palavra linda, né? Todo mundo queria ter o gift. É isso aí. Vamos para a sequência aqui. G-O, aí é igual ao português, né? Go, não tem variação. Got, que é passado de get, né? Então, conseguiu. Quando eu vou perguntar para você se você entendeu alguma coisa, eu posso falar do you understand, did you understand, mas também posso falar got it, got it, pegou, entendeu? Certo? Muito usado isso aí. O got, G-O é go, né? Ou go, né? Dependendo da palavra que vem na frente, da letra que vem na frente. G-U, igual ao português também, gu, né? Então, o U tem som curto, g, né? E, em alguns casos, o som de U mesmo, tá? E you, em alguns casos. Mas aqui, basicamente, vamos falar do GU, que normalmente vai ter o som de G. Então, aqui, guts. São as nossas vísceras, tripas, né? O que ficam internas. Mas essa palavra é muito usada em inglês de falar que a pessoa tem guts. He has guts, she has guts. Quer dizer que tem tripa, tem coragem, tem raça. Muito usado na língua inglesa, tá? Então, guts. Basicamente o GO e o GU são parecidos com o português diretamente, né? Só o som A, né? O som da vogal, dependendo, ou A, e o A ou U. São alguns macetes importantes. Mas olha só aí a família inteira, né? Do GU seguido de uma vogal, como pode ter diferenças na nossa língua portuguesa, ok? Então muito cuidado com isso, muito interessante, tá? E muitos macetes aí. Acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer aqui, assistir outras videoaulas, conhecer o método IUP, principalmente nossos cursos que são maravilhosos para você aprender aprender em casa, sem auxílio de nada. Só com os cursos são suficientes para você aprender bastante, tá?
e está preparado para o que der e vier. Tem um curso completo e também um curso de emergência, bem baratinho, para você entender e falar as coisas principais rapidamente. Lembrando que tudo no IUP você tem a pronúncia escrita IUP. Quando você adquire o curso completo em inglês, IUP, você recebe 2 livros em casa que tem a pronúncia escrita, são maravilhosos, tá? Os livros principais, o IUP Total e o Inglês Explícito, ok? Se você, aqui também você tem downloads de vários materiais, inclusive num e-book gratuito, maravilhoso, tá? Com a pronúncia escrita IUP. Se você ainda não é inscrito no canal Inglês Criativo, inscreva-se, curte, comenta, compartilha esse vídeo que vai te ajudar bastante a entender a lógica do inglês, ok? É isso aí, esse é o IUP Inglês Criativo, um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira, valeu!